O anime começa com o protagonista Masaru, um jovem garoto que gosta muito de circo, mas infelizmente ele encontra um que não é alegre e sim aterrorizante, onde os palhaços matam pessoas. A cena é cortada e nos mostra o mesmo caminhando com uma bagagem e sendo convidado para o circo por um homem de pelúcia. Masaru pede para o mesmo o levar ao circo, ele não responde, então o mesmo foi embora. Koyama tem uma convulsão e para dar um jeito nela tem que fazer alguém rir para não morrer. Por sorte o único que riu foi Masaru. O garoto foi embora, mas o mesmo percebe que ele está sendo sequestrado e por gratidão ajuda o menino. Ao dar um soco na cara do sequestrador, percebe que o mesmo não toma dano algum, e muito pelo contrário, ele consegue quebrar a própria cabeça. Sabendo que não pode ganhar, pega o garoto e sai correndo para dentro de um trem. Masaru explica que o que está acontecendo, depois que seu pai faleceu, ele vem sendo perseguido por pessoas usando o terno preto. Ele faleceu na estrada com uma coisa no seu pneu, como se fosse um fantoche, e com isso lembrou tudo o que seu avô falava. Todas as pessoas da família Saga têm um quarto de bonecas, e por isso que se destacavam em instrumentos de precisão. A fortuna da família Saiga é de bilhões, e se caso o pai do menino falecer, Shirogami irá protegê-lo. Conversando, são atacados novamente pelos homens de terno preto, aparentemente estão mais fortes. Do lado de fora descobrem que eles são fantoches. Masaru pede desculpas por ter arrastado Koyama para tudo isso. Ele dá um tapa na cara do menino e fala se precisar de ajuda é só pedir. Após o trem virar, ele grita bem alto pela Shiragami. Na hora que mais precisava, ela aparece e tira um fantoche de dentro da mala. Controlando o mesmo, é capaz de derrotar o inimigo. Ela explica que conheceu Masaru há 7 anos atrás, quando tinha apenas 4 anos de idade. A garota foi ensinada a controlar fantoches pelo avô do mesmo. Shiragami e Koyama se estranham e partem para a briga. Para separar, Masaru entra no meio e toma um soco na cara. A partir de agora, Koyama não precisa mais se preocupar, porque ela vai cuidar do garoto. Ele fica muito preocupado porque seu trabalho é fazer as pessoas rirem, mas se isso continuar, muitas pessoas irão se machucar. De fundo aparece um homem fazendo um telefonema falando que falhou, porque aparece uma pessoa manuseando fantoches e se pode usar sua arma secreta. Tentando pegar um táxi, Shiragami é ignorada. E para ajudar aparece Koyama, que conhece um médico de plantão na cidade. Após levar o garoto para tomar pontos, ele explica que estava fazendo isso por ele mesmo. De repente aparece uma criatura de fundo. Ele está sendo controlado pela pessoa que foi contratada para matar o garoto. O nome dessa pessoa não é dito. Ele começa atacando diretamente Shiragami, mas a marionete do inimigo é parada com muita facilidade, e com apenas um soco destrói a marionete. Masaru é encurralado por bandidos e para salvar a vida do menino, Koyama acaba com os bandidos. Masaru fica se culpando pela bagunça. Koyama pede para que o garoto ria. Caso contrário, irá morrer. Essa doença é causada por pessoas que não estão relaxadas, causando um ataque. E quando isso acontece, a tranqueia se contrai, causando dificuldades respiratórias. Então foi pra rua tentar fazer outra pessoa dar risada. Estava assustando as pessoas para conter a Shiragami, batendo na cabeça do mesmo. Discutindo, os dois conseguem fazer as pessoas rirem. Ao chegar em casa, Masaru conta sobre a sua mãe, que era uma companheira e ganhava pouco dinheiro. Após ela falecer, o garoto começou a morar com seu pai. Depois que o mesmo também morreu, ele ficou sozinho e só queria dar um enterro digno para sua mãe. Após comer, os dois vão ao banheiro. Narumi fica pensando que o garoto teria dificuldades para se lavar. Ao entrar no banheiro, ele está tomando banho junto a Shirogami. Ficando envergonhado, ele foi treinar artes marciais. De fundo aparecem bandidos em cima da montanha. Entrando, ele explica que era uma criança muito fraca no passado. Depois de alguns anos, aprendeu artes marciais e se fortaleceu. Promete ensinar o garoto a se tornar forte. Indo dormir, Shiragami fica olhando as estrelas. De repente, o garoto acorda e foi até o banheiro. Lá é sequestrado por bandidos. Tentando evitar o sequestro, Shiragami e Narumi são derrotados. No entanto, aparece o antigo sequestrador Ryo para ajudá-los. O garoto foi sequestrado pelos seus rivais. Ele explica que pessoas estão incomodadas com a fortuna do garoto e se refere às pessoas como sequestradoras. Ryo faz parte dos assassinos que foi contratado para matar o garoto por motivos diferentes. Ele foi sequestrado por uma pessoa que quer adotar o garoto, mas no local é cercado por marionetes. No dia seguinte, Masaru acorda embaçado e o proprietário da mansão se chama Saiga Zengi, o irmão mais novo de seu pai, mas ele sente que esse homem tem uma aura assustadora. No lado de fora, Shiragami e Narumi têm um plano de chamar a atenção enquanto Ryo e seus capangas entram. Saindo correndo até a casa de Shiragami é parada por uma garota, que também é uma controladora de marionetes. Um dos capangas tentou derrubar o portão, no entanto foram completamente derrotados. Shiragami com apenas um golpe foi capaz de quebrar o portão. A cena é cortada e aparece Narumi almoçando, mas infelizmente
infelizmente ele estava sem fome e pediu para usar o banheiro. Zengi não confia no garoto e quer ir junto com ele ao banheiro. Ele então empurra o velho e sai correndo. Ele se esconde dentro de um armário. O velhote fala para se o garoto sair agora não irá apanhar tanto. No lado de fora, Shiragami derrota a marionete com muita facilidade. Narumi pede uma explicação. Ryo então responde dizendo que fazem parte do clã. Séculos atrás, o clã vinha fazendo a dança sagrada das marionetes para os deuses. De volta a Narumi, ele encontra um livro com seu nome, dizendo que ele é uma isca. Marionetes e marionetista se tornaram desnecessários, e que Masaru é o gatilho para o clã Kuraga se explodirem. Isso foi escrito pelo seu próprio pai. Voltando para Aéreo, ele explica que a família Saiga sempre fizeram as suas marionetes. Há muito tempo atrás, Kuroga pagou a Saiga para fazer as marionetes, mas agora é a Saiga que paga a quantia enorme em dinheiro para fazer testes de performance nas marionetes. Masaru encontra todo o plano se deixar a fortuna para o mesmo. O clã Kuroga vai lutar pelo garoto. O dividido clã Kuroga irá usar as marionetes para matar uns aos outros. Zengi encontra o garoto e o espanca, e assim recebendo a notícia que os companheiros de Masaru morreu. Indo até as câmaras, percebe que eles estão vivos. Ao sofrer uma grande queda, nos é mostrado um flashback sobre a Shiragami. Ela foi criada para se tornar uma marionete sempre quando estava apanhando na mão, e os seus sentimentos e dores eram para ser esquecidos. Ela foi criada para matar as marionetes e não saber sorrir. Narumi fala que tem um belo sorriso e não é uma marionete. Sentimentos esses que começam a florescer após fugir. O garoto foi no lugar mais alto da casa e prometeu se sair vivo vai sorrir para sempre. Pulando, ele derrota o bandido e contrata Ryo para se tornar um capanga. Mesmo como uma proposta tentadora, eles não podem trair os seus contratantes. Então o garoto mostra que está escrito no livro, dizendo que os marionetistas são usados como cobaia para se matar. Eles então aceitam a proposta do garoto e a primeira missão é levar o mesmo até seu tio. Chegando lá, ele se depara com Narumi e Shiragami, que estão prestes a ser mortos, e para salvar a vida dos dois, ele aceita ser filho de Zengi, mas ele é enganado, porque ele não iria poupar a vida dos dois, apenas fazer uma lavagem no garoto. Deixando a sua raiva controlar sua mente, ele quebra a perna de seu tio e sai correndo porque tem uma bomba embaixo do prédio. No cativeiro, Shiragami se lembra dos tempos que ficava trancada em uma jaula e sendo controlada. Para confortar a garota, Narumi dá um abraço e ela fica calma. Após um pulo incrível, eles conseguiram achar os dois. Narumi usou toda a sua força para quebrar a jaula e foi combater o inimigo. Após derrotar vários, infelizmente ele ficou gravemente ferido e a Shiragami também. Para salvar todo mundo, ele lembra dos golpes que viu de Shiragami fazer para derrotar os inimigos. Ele derrota todos com extrema facilidade. No entanto, a bomba explodiu e destruiu toda a casa. Para salvar a vida de todo mundo, usaram uma linha de ferro e fugiram, exceto Masaru que caiu. E para salvar a vida do garoto, Narumi pulou junto. Após o teto todo desabar nas suas costas, Narumi fala uma última coisa para o garoto, sorria. Após salvar a vida de Narumi, deixou seu braço como forma de segurança e se foi. Ao passar 2 meses internado, finalmente ele pôde voltar à sua rotina normal e frequentar a escola. Shiragami parou no ensino médio e vai junto com ele porque a escola é ao lado. Porém o garoto sofre bullying no colégio. Mesmo as pessoas roubando seus sapatos, ele sempre sorria, porque já passou por coisas piores. Após sofrer bullying o dia todo, ele toma um tapa na cara e é mostrado a cicatriz que ficou da batalha. Na aula de educação física, a amiga do garoto pergunta o que aconteceu e quem foi as pessoas que o salvou. Ele responde que foi 2 pessoas incríveis, uma francesa e um cara muito forte. Na saída do colégio, Masaru leva a mesma para o circo e fala que ela pode se juntar e ser feliz. No final do episódio aparece Narumi em um hospital, com o médico usando o primeiro símbolo da alquimia com um remédio supremo e pede a sua ajuda. Ele acorda de um sono profundo há cerca de 1 mês atrás, e é a única coisa que se lembra de uma garota chorando e um menino sorrindo. Sim, ele perdeu as suas memórias. Ele foi enviado para o hospital nos Estados Unidos e curado por um médico chamado Guy. Ao olhar para o lado, ele encontra uma garota que sai correndo. Ele foi atrás e descobriu que ela tem a mesma síndrome. Ele desmaia de repente e é explicado o que aconteceu, que foi encontrado em uma mansão no Japão. Na hora que o médico chegou, já havia perdido muito sangue, e foi obrigado a levar Narumi a esse hospital de primeira ponta para salvar sua vida. Esse local tem exatamente 2.000 crianças com a mesma síndrome. A cura está demorando um pouco mais do que o planejado. Ele foi levado para os Estados Unidos para ser recrutado. A única coisa que ele faz é comer e brincar com as crianças. A sua memória foi perdida, mas não os seus sentimentos.
Andando tranquilamente, ele vê pessoas drogando as crianças, sendo interrogado cujo parente foram mortos. Faz parte da caçada ao mecanismo. Ele ficou furioso e quebra o vidro para salvar as crianças. Narumi descobre que consegue se regenerar, mas é explicado que os médicos usam drogas para fazer as crianças sorrirem e não ter mais os sintomas. Guy responde que esse local é o inferno. Guy mostra a Narumi a clínica. Existem 3 estágios para a síndrome. O primeiro é respirar com dificuldade e dor em todas as partes do corpo. O segundo é complicações e deficiências imunológicas. Nesse local, quem morre é sortudo. O verdadeiro horror da síndrome está no estágio final. Eles não podem mais morrer, suas temperaturas corporais caíram e seus músculos estão rígidos. Nesse local, a melhor coisa é a morte. Guy finalmente explica a Narumi o porquê dele se curar. Foi usado um elixir chamado Água VTA, um elixir capaz de curar qualquer doença. Ele foi criado por um alquimista, infelizmente acabou e foi usado da última continha em Narumi. Eles pedem ajuda do mesmo para combater a organização chamada Automata, que espalha um produto, são mais conhecidos como o Circo da Meia-Noite. Pede para o mesmo se tornar uma marionetista, mas são atacados por Sanpaun e Anzemus. Guy e Shirogami, mais conhecido como marionetista, que derrota os automatas porque gosta do sangue humano. Eles espalham a doença, e não adiantava salvar apenas uma vida, e foi por isso que Narumi virou um Shirogami. A tutora indica ao mesmo usar uma máscara para esconder o seu coração partido, e solta uma aura maligna. Essas pessoas já o conheceram como Shirogami. Ele não liga para nada e começa a atacar os inimigos com ódio no olhar. Ele começa a se perguntar o motivo que está lutando. Logo vem somente que é pelas crianças, por esse motivo tem que lutar por elas. Após tomar um ataque mortal, os inimigos juntam seus golpes, mas lembra de se apertar o botão, seu braço começa a se regenerar. A partir desse momento, ele não é mais considerado um humano, ele se tornou o demônio que vai derrotar todos os inimigos. Após as máquinas atacarem em grupo, ele consegue parar a espada com o dente e quebrar o mesmo. Os inimigos se perguntam como ele sente dor e seus músculos se regeneraram tanto. Harumi condiz que luta pelas crianças e se lembra que não podia fazer nada por elas. Só ficava olhando, o mínimo que podia fazer é sentir uma fração de dor. Depois de sofrer ataques mortais para seres humanos, ele aceita a proposta e entra na organização para salvar as crianças. Derrotando os mesmos, elas se assustaram e recuaram. Mesmo que elas comecem a odiá-lo, não vai parar de lutar. E para esconder a sua afeição, Narumi usa máscara. Tom é o único que foi abraçar o mesmo depois da luta. A cena é cortada e aparece Masaru, indo curtir as férias de verão junto com Shirogami. O organizador do circo não tem dinheiro e precisa trabalhar para montar. Na praça aparece uma mulher observando um palhaço junto com a foto de Masaru. Após ver o espetáculo, fez um desafio para o mesmo e ele aceita. De repente sofre um ataque pelas costas e o palhaço é Shirogami. Após se falarem, ela descobriu que a sua oponente era do circo americano. Com o apoio do seu pai, se tornou uma atiradora de facas. A mesma se apresenta como vilã. Ao anoitecer, Shirogami foi devolver as bexigas que conseguiu no zoológico. Indo lavar a louça, Masaru é atacado de repente por Vilma, que recebeu uma ordem para matá-lo. Shirogami descobre que o mesmo está na floresta e foi salvá-lo. Ela ficou chateada porque quem atacou o mesmo foi Vilma. Infelizmente não tem outra opção porque esse é seu trabalho. Shirogami recebe um ataque em cheio porque as facas da Vilma são muito rápidas e belas. Após sofrer diversos ataques, Masaru entra na frente e fala que pode matá-lo, só não quer ver Shirogami se machucar. Após sofrer um ataque no rosto, vê o rosto de seu irmão na cara de Masaru, assim atacando e ferindo ainda mais Shirogami. Com apenas um ataque, colocou Vilma no chão. Explicou o motivo que defendeu o Masaru. Ela não precisa de dinheiro para isso, ver e proteger o mesmo já é o suficiente. A garota explica que tem outra vida dentro dela, e por isso suas feridas se curam muito rápidas. Shirogami não consegue se regenerar por completo, por conta de ser múltiplos ataques recebidos. Masaru pede para que não morra, porque o sonho da mesma é se tornar humana novamente, e com isso nos é mostrado um rápido flashback sobre o irmão de Vilma. Alguns instantes antes de sua morte, ele pediu para que ela usasse o seu truque novamente, ou mesmo morreu com falta de ar. Voltando ao presente, Masaru salvou e curou os ferimentos da garota. Shirogami só não a matou porque lembrou das falas de seu mestre. A mesma desabafa dizendo que as pessoas geralmente a diziam que era uma marionete fria e que afastava os outros. Depois que conheceu Masaru e outras pessoas, aprendeu bastante, e agora ela quer mudar, que se junte ao seu circo. Após mostrar seus dons, o dono a aceita, para juntar ainda mais dinheiro para conseguir abrir um circo. Shirogami entra em um concurso à rainha da praia. Com uma grande diferença de pontos, ela foi a vencedora. Algumas horas depois, Masaru pergunta o motivo que Elise se tornou uma domadora.
A mesma condiz que foi por causa de seus pais que eram domadores. Após um acidente, um leão chamado Beth, a irmã da garota, morreu, e por isso ela nunca mais domou animais selvagens, apenas gato e cachorro. Para motivá-la, Masaru responde que quer vê-la se apresentar. De fundo, Vilma está observando o garoto. De repente é interrompida pela Shiragami e pergunta o que ela está olhando. Ela responde que não tem mais nenhum interesse pelo garoto e está muito feliz por ter voltado a fazer parte de um circo. Ela pergunta se Shiragami já teve algum interesse amoroso, respondendo que não, mas tratava um homem como se fosse uma marionete e o fez sofrer. A mesma pensa que Narumi está morto. A cena é cortada e aparece ele indo viajar até a China para capturar os automatas. De repente, eles aparecem no avião respondendo a uma resposta. Se esse avião cair, os automatas vencem, e se pousar com seguranças, os humanos vencem. Narumi dá um soco no mesmo e explode boa parte do avião. É explicado. Quando eles sofrem um ataque com um arranhão, eles explodem, e com isso ele fez uma grande confusão. Os automatas recebem a notícia que uma pessoa derrota os mesmos com a mão, e trouxe novos amigos para tirar conclusões de perto. E calma, esses não são explosivos. Se conseguir derrotá-los, o avião pousará com segurança. Cada soco que toma irá quebrar os dedos das crianças, mas Guy não sente dor e se oferece para ser cobaia. A velhota é encurralada por uns automatas, dizendo que invadirão tudo e se conseguirem derrotá-los, tem mais esperando quando pousar. Os pilotos da cabine foram mortos e para salvar todo mundo, Lucille deu um soco no mesmo que não explodiu. E eles ficaram anos pesquisando sobre os corpos e descobriram um método de fazê-los não se explodirem. Narumi consegue derrotar todos os automatas do avião. Tudo estava ocorrendo bem, até surgir automatas insetos voando em volta do avião e conseguir destruir 2 motores. Para salvar todo mundo, Guy se colocou em perigo, e se caso não voltar com vida, é para Narumi eliminar o circo da meia-noite. Guy foi derrotar os inimigos, e para que o avião não seja explodido, ele teve que se explodir. Para salvar a vida das pessoas, o avião foi derrubado, mas todas as pessoas ficaram bem, e por coincidência pousou em frente ao circo da Shiragami, e foram salvos por Narumi. Depois do acontecido, encontram Guy quase morto na praia. E a garota se refere a ele como seu mestre, porque as suas primeiras lembranças é viajando com ele. Ela foi levada para um local na França para se tornar uma marionetista. Depois de muito treinamento, perdeu as emoções e se tornou uma marionete de verdade. A mesma comentou para Masaru que seu coração costumava fazer tic-tac. Graças a ele, seu coração começou a bater como o de humano. Na madrugada, Masaru acordou com o mesmo pesadelo segurando o braço de Harumi. Quando Shiragami dormia, ele foi descobrir o motivo que foi atacado. A cena é cortada para Narumi, indo até as montanhas se encontrar com o mestre Liang, a pessoa que o ensinou artes marciais. Eles foram até o dojo do mesmo para descobrir pista do circo da meia-noite, porém Liang contraiu a síndrome e partiu para sua cidade natal em busca de uma primavera de imortalidade. Lucille disse que se conseguir encontrar Liang, vão conseguir saber mais sobre o circo da meia-noite. De vez em quando, tem sonhos bem esquisitos, por conta da alma do homem que fez a Aqua VTA foi dissolvida dele, e os sonhos que está recebendo é suas verdadeiras memórias. Eles finalmente conseguiram encontrar o mestre. Lá ele conta uma história antiga. Há 200 anos atrás, 2 alquimistas se mudaram para uma cidade e começaram a frequentar uma academia. Lá encontraram uma garota que vendia maçã. Depois do festival, ele resolveu levar a mesma até sua casa. Ele viu que a situação era bem difícil. A garota cuidava de todos seus irmãos sozinha e tinha de vender o próprio cabelo para alimentar as crianças. Ela sai de repente, o garoto foi atrás. Lá descobriu que ela deu seu pão para um casal de idosos. É mostrado mais sobre a mesma, que escapou de um comerciante de escravos francês e se estabeleceu nesse beco. Ela usa todo o dinheiro para cuidar dos órfãos e de quem é pobre. Ela foi presa porque roubou um único ovo, e a pessoa que a denunciou ganhou uma boa recompensa. E com isso a criança morreu e ficou presa durante um mês. A partir daquele dia começou a ver o mundo de forma diferente. A alquimia é uma disciplina que permite buscar a verdade. O reconhecimento não ajuda ninguém além de quem pratica, mas seu irmão fica meio confuso. Ele então responde que se apaixonou pela mesma garota. Confuso, responde que se apaixonou pela garota primeiro, e depois daquele dia os dois não se falavam mais, até se encontrar com a mesma em uma igreja e pedir a mão da garota em casamento, e assumindo toda a responsabilidade. Mas seu irmão viu tudo e ficou chorando na igreja. Graças a isso, saiu uma hora assustadora do corpo do mesmo. Alguns dias depois, um alquimista sumiu junto com uma garota. O irmão revoltado do mesmo a sequestrou e sumiu.
Depois de anos, Win conseguiu encontrar o seu irmão e saber onde está a garota, mas os aldeões a trancaram por causa de uma doença que ela contraiu. Depois de meses, ele finalmente encontrou uma cura. Correndo desesperadamente, encontrou ela sendo queimada. O irmão mais novo que a sequestrou ficou na igreja e tentou recriar a garota perfeita, mas infelizmente ela não dava risada. E para tentar fazer a mesma dar risada, espalhou uma síndrome de Zona Pan. E para escapar da dor e da angústia tem que fazer alguém rir. A velhota disse que estava lá quando tudo isso aconteceu. Os palhaços faziam tudo para tentar fazer a garota dar risada até o pior. Ele criou inúmeros palhaços, e quem fez essa crueldade foram eles, a mando do irmão mais novo. O pior ainda estava por vir. As pessoas que eram contraídas não podiam morrer. Depois de longos 6 anos, aparece uma pessoa com a cura. Explicou o motivo daquele homem ter feito tudo isso. Após descobrir, ela só queria ter a sua vingança e lutar pelas pessoas. Com isso, mesmo salvou todo o vilarejo. E amanhã é para ela aparecer no local e questionar os aldeões. As únicas que é para beber a água é aqueles que querem se vingar. Após a mesma ir embora, ele se afundou na fonte. No dia seguinte, ela abriu o baú, vê as memórias em sua mente. Alquimia e línguas estrangeiras, as estruturas básicas de um automata, seus pontos fracos e como controlar as marionetes para destruí-los. Mas além de tudo isso, uma grande emoção, uma profunda maldade controla os automatas. Quando vai explicar o que aconteceu com o irmão mais novo, aparece o quarto automata mais antigo. Antes de mandá-los para o inferno, vai explicar o que realmente aconteceu. Depois de ver que a garota não ria, ele deu um fim na mesma e saiu do vilarejo, mas não contava que a garota ainda estaria viva. Com suas próprias mãos, ela destilou fluidos sintéticos corporais e usou para dar-lhe 4 pironers, o poder da vontade. Eles estão buscando a forma de fazer a garota rir. Para isso, eles têm que beber a água VTA. Então irão entender como a Francine se sente. Essa é a missão do Circo da Meia-Noite. Eles vieram até esse local para beber a água da fonte. O criador jogou a pedra filosofal nessa fonte. O mesmo não permite que eles usem a fonte para se fortalecer e explica o local, e a última palavra do Senhor foi a mesma do que Felícia verdadeira. No dia seguinte nos é mostrado o novo Shirogami, que a velhota descobriu a existência de um cachorro, que é capaz de localizar o Circo da Meia-Noite, e todos vão se encontrar no deserto do Saara. Após chegar no local, encontra muitas pessoas, e não sabiam que existiam tantos espalhados pelo mundo. Essas pessoas têm um corpo capaz de destruir os automatas, e eles foram criados e chamados como bufões para fazer a Felícia rir. Eles irão ver quem são mais fortes, os Shirogamis ou os automatas. A primeira a ir foi a ajudante do líder, mas teve a sua cabeça cortada e eles aceitaram o jogo. Os Shirogamis não estão nem aí pela sua vida, apenas querer lutar loucamente. É por isso que foram derrotados, e o protagonista derrotou com muita facilidade. As meninas no começo tiveram dificuldades para enfrentar os palhaços, e fizeram saber que as mulheres o odeiam, mas no fundo elas são mentirosas e enganaram eles. A primeira deu os Shirogamis, na segunda eles têm que descobrir em qual porta a líder está. Mesmo tomando o sangue da velhota, ela é incapaz de ficar 100% por causa do vírus da síndrome. Eles se separaram e vão pela porta, em um longo caminho até o destino. Todas as pessoas que foram até lá têm algum objetivo familiar e se casar. Ao chegar na porta certa, eles têm exatamente 18 minutos para se manterem, apenas 2 irão até a rainha. A cada 3 minutos uma parte do chão irá cair. Narumi deixou os dois enquanto ele e a garota saem da sala com vida. Após o último degrau cair, eles perfuram a parede e encontram os outros Shirogami, que se recusaram a lutar um contra o outro e apareceram bonecos para matá-los. Mas o líder do Shirogami derrotou todos com muita facilidade. Após matar todos, apareceram novos automatas porque eles descumpriram as regras. Narumi ficou para derrotar os inimigos. Após derrotar o líder, salvou a sua vida, os colocando entre as máquinas. A última palavra do mesmo foi para o garoto derrotar a Felícia. Andando até ela, encontrou nos seus amigos que contou uma história. Quando ele estava agoniado ou pedindo por ajuda, a Felícia não moveu um dedo para ajudá-lo e olhava como um lixo. Como prometido, eles chegaram até Felícia. A luta entre o grupo de Narumi está a todo vapor. Todas as marionetes estão lutando uma contra a outra. Mesmo à beira da morte, não desistem de acabar com Francine. Ao andar, seu sangue fica no local. Todos os companheiros entram na frente para que Narumi consiga chegar até o seu objetivo. Subindo as escadas, um inimigo tenta impedi-lo, mas Lina entra na frente para tentar ajudar, prendendo o inimigo. Consegue se soltar e queimá-la, subindo as escadas separado por um homem. A cena muda para todos os automatas que foram mortos no lado de fora, correndo para dentro do circo. Volta para Narumi, tentando golpear o homem, mas está sem forças e cai no chão. Rockfield tenta defender Narumi, mas vira as costas para seu inimigo e toma um ataque de vento em todos os órgãos. O homem que ataca diretamente diz que os Shirogamis são pessoas muito fracas e que não consegue acreditar que não conseguiram
conseguiram derrotá-los esse tempo todo. Todos os automatas estão vindo pelos céus, mas com uma entrada magnífica chega Lucy. O homem tenta provocar dizendo que eliminou sua filha e vai fazer o mesmo com a mãe. Não caindo nesse tipo de provocação, tira sua marionete da maleta, e é Francine. Ordena para todos ficarem sentados, obedecendo na mesma hora. Um deles ficam desconfiados, achando que não é Francine. Lucille fica irritada com o homem, que fica furioso a saber que não é o homem e fala com muita raiva que Lucille usou sua própria filha, Angelina, para atrair os automatas, por conta de ter sido implantada uma pedra mágica dentro de sua filha. Não aceitando mais Francine como sua mestra, consegue se mover, acerta um golpe em cheio na Lucille. Após rejeitar sua mestra, todos os automatas não conseguem mais sobreviver e reduz as cinzas. Lucille ficou ferida gravemente e diz que já viveu muito. De repente Thor aparece muito machucado, dizendo que é um fim a ele. Ao ver o nobre guerreiro se afastando, fez de tudo para salvar a todos. Sua hora de brilhar também chegou e passa seu cargo a Narumi. Pegando em seu peito, se auto-explode. Narumi tem um sonho com a Lucille tomando um café. A senhora se despede porque chegou a hora de encontrar sua família. Narumi quer ir atrás, mas ainda não chegou sua hora e pede para acordar. A petrificação em seu corpo está começando a se espalhar aos órgãos e se chegar será tarde demais. Todos aqueles automatas que não têm conexão perto de Francine conseguem se mexer normalmente. Já os que foram criados como se fossem humanos não conseguem. O homem caminha em direção a Francine, porém, o automata consegue se mover e fica na frente para impedir. O homem ataca diretamente a automata, segurando, e fica sua mão no peito do homem. Outro Shirogami tenta chegar a Francine, mas é impedido. O homem fala que o sangue de Shirogami anulou seus fluidos corporais sintéticos. Para um automata é puro veneno, e ficando na garota ela tenta se soltar. Com muita dor fica se mexendo e acaba levando o homem para o inferno consigo. O chão começa a derreter e se desfaz em questão de segundos. Algumas horas depois, foi feita a cirurgia em Narumi. Seu corpo é metade humano e metade marionete, mas a cirurgia ainda não está 100%, mesmo estando quase pedrificando. Continuou fazendo a cirurgia em Narumi, pois foi a pessoa que deu a esperança para ter a cura de Zona Pan. A cena muda para os automatas, prestes a serem destruídos com a força de vontade. Consegue levantar e destruir a boneca de Francine e derrotar o homem que estava indo em sua direção. Ao chegar em Francine, pede desculpas por tudo o que aconteceu. De repente, Fátima aparece para ganhar tempo até Narumi acordar. Atacando diretamente o automata é segurada. Ao sair da armadura, tenta atacá-lo, mas acaba sendo queimada. Dentro da enfermaria, Narumi acorda e diz que irá lutar por conta de seus amigos. Correndo em direção ao automata, dá um soco na cara do homem, seu amigo, desperta uma raiva descomunal e ataca diretamente Narumi, que pisa em seu peito e difere diversos ataques contra o homem. Mesmo assim, ainda sai vivo e ataca novamente, mas dessa vez um soco que faz com que o homem tenha todas as partes quebradas. Atacando diretamente a outra besta, defere um ataque fogo contra Narumi, que não faz cócegas e o partiu ao meio, indo em direção a Francine, para acabar com a garota. Ela fala que foi criada pela doutora Lucille em 1909. Nos é mostrado essa época, a mesma foi criada porque Lucille tinha cansado de governar o Circo da Meia-Noite, por ser mais de 100 anos que fez isso, então deu esse posto a Francine, para amá-los e cuidar de todos esses monstros. Voltando ao tempo atual, Francine diz que a verdadeira Lucille está viva, não querendo dizer onde está, é eliminada na sua frente. A cena muda para Narumi chegando até Shirogami. A garota fica feliz por conta dele a ter ensinado a sorrir. Por ter perdido essas memórias, não lembra de nada e ataca diretamente, tentando fazer a cabeça do homem. Não é eficaz e explica que alguns dias atrás teve uma luta mortal entre os Shirogamis e os automatas. Narumi explica que encontrou nos 5 grandes Shirogamis e decidiu viver uma vida comum e criou uma grande fortuna, mas implantou câmeras em todos os Shirigamis existentes e acompanhou tudo de perto. Ele diz que a verdadeira Francine é a Saiga Shirone. Seu nome verdadeiro é Eleonore. A garota diz que não sabe nada sobre essa doença de Zona Pan. Não acreditando, decide eliminar a garota. Prestes de fazer isso, se lembra dos melhores momentos que teve com ela e sai correndo logo em seguida. A cena muda para Masaru, indo visitar a casa que morava com sua mãe para lembrar das origens. Quando sua mãe faleceu, era o único no velório, por não ter família, mas de repente um advogado aparece na sua casa e leva para seu pai, que a partir daquele dia é o único com sua guarda, mas não consegue lembrar do rosto de seu pai. Naquela casa não queria um filho por volta de uma traição, então chorava o tempo todo até conhecer seu avô Shoji. Depois desse dia, sua vida melhorou bastante, mas seu avô disse que caso seu pai falecesse antes que atingisse a maioridade,
coisas estranhas iriam acontecer e deu uma mala criança. Indo até a casa que costumava morar, encontrou um homem que até hoje mora pelas redondezas e puxa Masaru pelo braço e dá uma coisa que seu pai o deixou há 30 anos atrás. Lendo a carta, dá uma chave e fala que tem uma porta em um local afastado. Saindo correndo para o local, ao entrar, escuta a voz de seu pai dizendo que o garoto nunca foi Masaru e foi criado como uma outra pessoa, tanto que o local tem as roupas iguais a dele. Basicamente, seu pai o fez para poder ter suas memórias de volta, se caso se sentar na cadeira, irá conseguir restaurar as suas memórias. Ao olhar para o espelho, vê uma versão sua completamente diferente. Saindo do local atrasado, encontra pessoas que controlam a marionete e fala que o cérebro de Masaru foi trocado pelo de seu pai. Essas pessoas eram fiéis a Shoji e vão acabar com Masaru ali mesmo. Saindo correndo, se tranca na sala, colocando a chave dentro da marionete, não consegue usar. Os homens conseguiram quebrar a porta e entrar, prestes a ser eliminado, escutando uma voz pedindo para colocar os dedos na maleta. Pondo pega a marionete e dá apenas um golpe contra o homem. Saindo correndo, pega outra marionete para lutar, por conta de ser mais leve. Em uma bela troca de socos, conseguiu partir a marionete ao meio, mas os homens conseguem correr e pegar um ônibus. Mas a criatura que está ao lado fala que tem uma outra marionete que consegue voar, porém são surpreendidos por um ataque acordando na sala de seu avô. Indo ver seu avô de mais de perto, fica impressionado porque ele ainda está vivo, mas é impedido por achar que é seu filho e não seu neto. O pegando pelo braço, faz com que beba seu sangue para ver suas memórias. O avô do garoto no passado era uma pessoa gentil, até que encontrou um enfermeiro que o salvou de tomar uma surra e o ensinou tudo o que sabe. Graças a ele, se tornou um ótimo médico. Ano se passou e foi visitar um homem que estava doente. Após dar alguns remédios, dá uma receita para que consigam os ingredientes. Porém, chega uma mulher para pegar a receita. Ao ver sua beleza, fica encantado, mas sai logo em seguida, se desculpando por sua indelicadeza. Explica que essa mulher é chamada por cortesa do outro mundo, por não ser dessa terra e seu nome é Angelina. Explica que teve um ataque no coração até que ela veio até o mesmo Yoshido. Depois desse dia virou uma cortesã. Shoji sai bravo do local e a encontra e pede para que o mesmo se sente para conversar e faz apenas uma pergunta, por ser uma marionete e ter um corpo imortal. Responde que se fosse uma garota imortal, iria se apaixonar pela primeira vez. Ficando fascinada pelo homem, se apaixona pela primeira vista. Recebe a notícia que um samurai tentou forçar uma artesã a morrer junto a ele e botou fogo em todo o local. Shoji pegou sua espada e foi até o homem para derrotá-lo. Em uma bela dança de espadas, a sua tábua acabou sendo cortada ao meio, mas Angélica apareceu no local para salvá-lo. Vendo o sorriso do homem, se apaixonou e abriu o caminho para passar. Pensando que ele havia como um monstro, sumiu do local e ficou em uma caverna. Sem pretensão nenhuma de vida, de repente um homem aparece, que desabafa sobre o que aconteceu. Foi expulsa de casa pela sua mãe e ficou sem rumo esse tempo todo. Shoji responde que a sua mãe Angelina se preocupava muito com ela, e fez isso para que não carregasse um fardo que não era seu. Sua mãe o deu remédio para que encontre um homem que se importava com sua filha, e será alguém que ela deve encontrar por si só. Tomando o remédio, promete ficar com Angelina por toda a eternidade. A partir desse momento, os dois se tornaram felizes, e tomou o remédio que sua mãe havia dado. Depois disso, criaram diversas marionetes e adotaram o pai de Masaru como filho, até que as pessoas que ele encomendavam marionetes decidiram transferir a pedra que está dentro de Angelina para sua filha, que está para nascer. Não querendo que isso aconteça, pega sua marionete e começa uma luta contra Guy. Em uma luta bem parelha, o homem dá um golpe perto da sua barriga para proteger a sua filha. Coloca sua perna na frente, mas fica presa e sendo jogada para o alto. Para não cair de barriga para baixo, se vira e cai de costa. Guy está muito convencido com a vitória, tentando tirar o sangue de Angelina, desvia e tira seu próprio sangue com a marionete, mesmo tentando pegar sua filha. Cuidou do homem e adotou como seu filho. A cena muda para Shuji, que viu uma garota como Angelina, mas era a Francine, que pretende ser desmontada. Confiando na garota, a levou até Angelina, sua esposa. Ao chegar no local, Guy sente que Francine é uma ameaça, mas Angelina quer conversar com a garota, até sentir uma contração e Guy fazer o parto. E a criança nasceu. Essa foi sua única filha, Leonore. Tempo se passou e Francine continuou na vila, até que os automatas chegaram, pensando que eles iriam obedecê-la. Isso não aconteceu e sofreu um golpe em cheio no peito. Guy fecha a porta rapidamente por estar muito fraca. Angelina deu a Francine sua filha e pediu para que fuja com ela. Enquanto cuidam desses monstros, corre em direção à floresta, mas sofre um tiro no pé e desmonta. Após diversas rajadas, cai em um poço com água gelada. Por estar fraca, não consegue nem mesmo escalar esse local. Shoji derrotou diversas criaturas com facilidade, porém Angelina sofreu golpes mortais. Shoji entra na frente para derrotar os automatas, mas sua esposa já estava à beira da morte.
Seu corpo estava ficando petrificado e seu último suspiro devido foi para Guy, que cuide de Leonore. Elimina um último automata, correndo em direção à criança, derrota alguns automatas, mas sofre um ataque em cheio no peito. O monstro veio em sua direção sem maior preocupação, o segurando com suas linhas, enfica uma espada no seu peito e o derrota com facilidade. Sorrindo pela primeira vez, se sentiu muito bem. Graças à pedra que estava na Leonore, conseguiu criar água vitear, vendo seu corpo todo derreter. Dá diversos socos na parede, para salvar a criança e a deixou no poço sã e salva, até Gaia encontrar e olhar para o céu e ver duas pessoas que se foram.